Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos, neste vídeo quero trazer algo diferente. Quero trazer 7 curiosidades sobre a Bíblia, para que você venha aprender e sirva de elevo espiritual para a tua vida. Primeira grande curiosidade sobre a Bíblia: é o livro mais vendido do mundo. Veja bem, queridos, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Já foram mais de 3,9 bilhões de cópias vendidas. Não teve nenhum livro no mundo que fosse mais vendido do que as Escrituras. Essa é a primeira grande curiosidade sobre a Bíblia. Se algum dia, em algum canto, em algum lugar, alguém lhe perguntar qual o livro mais vendido do mundo, saiba, pode responder com certeza: a Bíblia foi e sempre será o livro mais vendido do mundo. Segunda grande curiosidade: a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Lógico, se é o mais vendido, é o mais lido. Já foi traduzida, a Bíblia já foi traduzida por mais de 2.900 idiomas e dialetos. Ainda faltam muitos idiomas para que a Bíblia seja traduzida, porque você pode achar que é um número muito grande, mas existe mais de 4.000 idiomas e dialetos. E a Bíblia já foi traduzida para mais de 2.900 dialetos. Terceira grande curiosidade: a Bíblia é o livro que mais demorou a ser escrito. Aí você pode me perguntar, qual o tempo que a Bíblia foi escrita? Foram mais de 1.600 anos. Há um estudo que diz que começou com Moisés, 1500 a.C., a 450 a.C. foi o Antigo Testamento. Houve um intervalo de 450 anos e começou a ser escrito novamente em 45 depois de Cristo até o ano 90 depois de Cristo, somando assim 1.600 anos. Ou seja, a Bíblia foi o livro que mais demorou a ser escrito. Por isso que a Bíblia tem esse grande valor. Por isso que temos que dar valor à palavra de Deus. Quarta curiosidade: foi o primeiro livro a ser impresso em larga escala. Você pode dizer, ele foi o primeiro livro a ser impresso. Não, queridos. Os primeiros livros a ser impressos foi no Oriente. No século IX já tinha uma impressora de madeira. Mas o primeiro a ser impresso em larga escala foi a Bíblia. Porque alguém um dia pode lançar uma pegadinha para você, dizer: a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso? Foi sim, mas em larga escala. Quinta curiosidade sobre a Bíblia. Originalmente, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Originalmente, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. É o idioma hebraico, todo o Antigo Testamento escrito no hebraico, o grego e o aramaico. É o hebraico, o grego e o aramaico. Sendo que o aramaico só são alguns textos que são escritos no aramaico. Mas, se um dia alguém lhe perguntar em quantos idiomas originalmente a Bíblia foi escrita, diga com toda precisão: foram em 3 idiomas: hebraico, grego e aramaico. Sexta grande curiosidade sobre a Bíblia: a Bíblia foi escrita por 40 pessoas. Olha, queridos, a Bíblia foi escrita por 40 pessoas. Desde agricultores, pescadores, sacerdotes e até reis. A Bíblia foi escrita por 40 pessoas. Você vê 66 livros, mas escrito por 40 pessoas. Em tempos diferentes, sim, queridos, em tempos diferentes. Há pessoas que nem conheceram as outras, muitas pessoas não conheceram as outras. Foram em tempos diferentes, lugares diferentes,
pessoas que viveram em cidades quilômetros e quilômetros depois das outras, e épocas diferentes. Há pessoas que escreveram a Bíblia com até milênio de tempo depois da outra. Então foi escrito por 40 pessoas, desde agricultores, pescadores, sacerdotes e até reis, em tempos diferentes, lugares diferentes e épocas diferentes. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Quando alguém lhe perguntar por quantas pessoas foi escrita a Bíblia, não diga por 66. 66 são os livros. Digam por 40 homens, em tempos diferentes, épocas diferentes e lugares diferentes. E quem foram esses homens? Só doutores? Não. Foram desde agricultores, pescadores, sacerdotes e reis. Foram esses que escreveram a Bíblia em tempos diferentes, épocas diferentes e lugares diferentes. Sétima curiosidade sobre a Bíblia. Ela foi dividida em capítulo e em versículo. Porque de início, querido, era escrito em longos pergaminhos. Só depois ela foi dividida em capítulos e em versículos. E não foi logo após ser escrita, não. Passou tempos e tempos para que isso seja feito. E para aumentar o teu conhecimento, eu trago nesse vídeo aproximadamente as datas na qual foi dividida por capítulo e foi dividida por versículo. Por capítulo, foi por volta de 1250 que ela foi dividida por capítulo. Toda a Bíblia foi dividida por capítulo em 1250, ou seja, no século 13. E ainda no século 13, ela tinha sido dividida por versículo, mas desta forma. Foi dividida cada capítulo, com exceção dos menores, em 7 partes, fazendo-se assim os versículos. Mas só que essa divisão não ficou muito aceita, porque a divisão dos versículos não era nem por números, eram por letras. Isso foi só no século XVI, por volta de 1550, que ela foi dividida por versículo da maneira que nós conhecemos hoje, totalizando o número de capítulos 1189, ficando para o Antigo Testamento 929 capítulos e o Novo Testamento 260 capítulos. E já os versículos, quando foram divididos no século XVI, por volta de 1550, ficou a Bíblia com 31.102 versículos, dependendo de algumas versões, ficando 23.145 no Antigo Testamento e 7.957 no Novo Testamento. Bem, queridos, ficando aqui nesse vídeo, para o conhecimento de vocês, as 7 curiosidades sobre a Bíblia, que vocês possam guardar esse conhecimento, porque a Bíblia ela é rica em conhecimento. E essa abordagem que foi feita nesse vídeo, que você possa saber que a Bíblia é o livro mais vendido, o mais lido do mundo, o livro que mais demorou a ser escrito, o primeiro livro a ser impresso em larga escala, que ela foi escrita em 3 idiomas, foi escrito por 40 pessoas e foi dividido por capítulos e versículos tempos depois. Então, que você possa guardar esse conhecimento, que o Senhor possa te abençoar e possa te enriquecer com a sua glória, com as suas misericórdias, e que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e sobre a vida da tua família, e tudo que você fizer possa prosperar, se você confiar no Senhor, se você crer nas Escrituras, se você pautar o seu conhecimento no que está escrito nas Sagradas Escrituras. Saiba, querido, que a Bíblia foi e sempre será o livro dos livros. Quer um refúgio? Você tem na Bíblia. Quer um amparo? Você tem na Bíblia. Quer um aconselhamento? Você tem na Bíblia. É somente a Bíblia. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E que Deus em Cristo te abençoe.